Olá, boa tarde, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos todos vocês para mais uma reflexão ao cair da tarde. Amigos queridos chegando, a Flávia, do Amigo Espírita, a Livânia, o Aprendizes pelo Vitor, estão entrando aqui. E que alegria muito grande, viu, gente? Muito grande. Meu último dia de desafio, dos 21 dias. Um desafio que começou no dia 19 de outubro. Olha só, 21 dias seguidos que fomos desafiados pelo nosso querido Marlon e a Evelyn do Espírito de On. Laura, seja bem-vinda, Camila Tosini, quanta alegria, pessoal, fico muito feliz com a presença de todos vocês, a Livânia também, a mãe da Laurinha, Mundo Jovem Espírita, olha, uma alegria muito grande. E agora eu preciso trazer o meu convidado aqui, que eu falei que ia trazer um convidado especial, e deixa eu ver como que eu faço para chamar o meu convidado aqui. Cadê o meu convidado? Tá aqui embaixo. Meu convidado. Vamos ver. Fala, aprendizes! Gente, que chique! Eu recebi aqui a Reflexões da Tarde. A Luiz não, aqui está só para a Luiz e o Sônico. Eu solicitou para você participar da transmissão ao vivo. Ele sempre perguntava como fazia isso. Eu falava, não, espera aí que a pessoa pede para participar. Então, será que eu vou ter que pedir? Ou ele descobriu como que faz? Falei, nossa, que chique! Olha só! Gostei de ver. Tá. Tech Wizard isso aqui, mago da tecnologia já. Você viu diretamente do quarto ao lado, Vitor Vasconcelos Sônigo, seja bem-vindo. Apresente-se para o pessoal que não te conhece, Vitor. Então, gente, eu sou filho dele, ele é meu pai, né? Você apresente, eu sou filho do Aloísio, ele é o pai do Vitor. É isso. Diretamente aqui do quarto ao lado, uma alegria poder participar. Agradeço muito aqui o convite de estar dando aqui uma de penetra mesmo no finalzinho dos desafios dele, dos 21 dias, de poder estar aqui junto. E agradecer mesmo, né? Então, acho que o pessoal aqui conhece direto ou indiretamente aqui já. Mas conta um pouquinho de você. Quem é você? O que você faz? Qual é o projeto? Falar do Aprendizes, então? O que vocês falam? Então, eu e a Lavínia, a minha namorada, somos responsáveis pela página, pelo canal Aprendizes do Evangelho, né? Ou como é conhecido pelo @Aprendizes e de Evangelho. Então, nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, fazendo algumas divulgações aí a respeito, nas redes sociais, sobre a mensagem do Evangelho, sobre a doutrina espírita. Recentemente, aí, acabamos de gravar ali mais um vídeo da famosa série de Francisco de Assis. Filmamos um videozinho de abelhas aí com mel que vamos jogar hoje no TikTok. A gente terminou de fazer ali as filmagens, estávamos precisando, vamos disponibilizar já. Então, esse é um dos projetos, né, que o pessoal conhece bastante, das histórias de Francisco. Vai ter novidade aí chegando aí, logo, logo. Fica aí no aguardo, não posso dar muito spoiler aí, mas tem um projeto bacana aí das histórias de Francisco que em alguns dias deve ir ao ar, não posso entrar em muito mais detalhes que isso. Temos também a parte das lives diárias, né, de segunda a sexta, no caso, feita às 4 da tarde com a Lavínia, que é Minutos com Joana de Ângeles. Temos postagens diárias no Facebook, Twitter, Instagram, vídeos aí colocados no YouTube de entrevistas, inúmeros projetos, assim. E já aproveitando, a Livânia e o Mundo Jovem Espírita. Dando spoiler aí. Então beleza, então eu posso divulgar aí um pouquinho. Falaram que vou estar amanhã no programa do Mundo Jovem Espírita, né? O Aprendiz vai estar lá amanhã. Uma coisinha especial aí da série de Francisco. Não vou revelar mais do que isso. Vocês querem saber o que é? Assistam amanhã. Assistam no dia 10 o programa Mundo Jovem Espírita. Nós fizemos um videozinho curtinho das histórias de Francisco, vai ser disponibilizado normal no YouTube. E um vídeo especial que quem quiser saber tem que assistir o Mundo Jovem Espírita. Assistam lá, dá aquela acompanhada,
O Mundo Jovem colocou, né, que esse spoiler de leve, spoiler de leve. Não posso falar mais que isso, gente. Quer saber? Vai lá no programa do Jovem Espírito pra eu não dar spoiler, que o pessoal sabe que eu dou spoiler até. E a minha namorada concordou que eu dou spoiler até. Eu queria até falar uma coisa aí, que a Livânia e a Laura estão numa interação. Pelo que eu senti um clima no ar, parece que a Laura está chamando a Livânia para participar de uma live assim, e a Livânia está fugindo. Livânia, olha só. Vamos nessa aí. Venha junto, Livânia, participe conosco. Ô Vitor, antes de mais nada, da gente começar as nossas reflexões ao cair da tarde, o último dia do desafio, última reflexão que nós estamos fazendo, inclusive, pelo perfil Aloysio.Sônego, porque na segunda-feira, amanhã, nós iniciamos um novo projeto, refletindo com Chico Xavier, pelo Reflexões da Tarde.Aloysio. Vão ser 21 dias, não mais de desafio, mas também de reflexões, pequenas mensagens psicografadas pelo Chico, e nesse período de 21 dias nós temos já 8 convidados confirmados para participar alternadamente, não é todo dia, mas alternadamente. Que horas vai ser? Sempre às 5h30 da tarde, nesse mesmo horário. Nesse mesmo bate-horário, mas num outro bate-canal. Outro bate-canal, exatamente. E uma coisa que eu queria colocar também, na próxima sexta-feira, dia 13, nós teríamos uma palestra no Núcleo Espírita André Luiz, aqui de Araraquara. Mas como o núcleo está fechado, e eu conversei com a Lívia, e a Lívia vai usar a nossa reflexão da tarde para que ela possa passar para o pessoal do Núcleo André Luiz. Então, um abraço afetuoso a todos vocês, o Nelson, a Lívia, a Helena e toda aquela turma dos pezinhos de alface que tanto carinho a gente tem por eles. Essa reflexão, então, vai ficar salva para eles usarem na próxima sexta-feira. Então, já fica de antemão o nosso abraço carinhoso para todos vocês. E, Vitor, você pode fazer a leitura para a gente fazer as nossas reflexões? Oi? Pode fazer a leitura para as nossas reflexões? Oi? Não vem com graça, não. Aqui é coisa séria. Bagunça você faz no da Lavínia lá. Tá bom. Bagunça do da Lavínia aqui é coisa séria. Calma, gente. Eu venho aqui para trazer as boas novas de grandes alegrias, entendeu? Boas novas de grandes alegrias tem que ser. Então, a gente pega aqui a mensagenzinha. O que livro que está pegando aí? Sementes de Felicidade, Lorival Lopes. Editora Otimismo. Mensagem 230, página 244, página da esquerda. Parágrafo Pode ler pra gente. Parágrafo 1. Vamos lá, gente. Agora é seriedade aqui. A sua oração é capaz de modificar uma vida. A prece verdadeira repercute em Deus e gera respostas adequadas. Quando orar, imagine Deus guiando e abençoando os seus passos. Não vacile na fé. Penetre fundo na oração e faça seu pensamento ir bem alto. Se estiver indisposto, procure ficar em silêncio mental e entregue-se a Deus. A oração sincera afasta a sensação desagradável, como nuvem levada pelo vento. Muito profunda essa mensagem. Eu até comentei com a Flávia ontem, que a Flávia falou sobre a prece ontem. E eu até comentei na live dela de ontem que a nossa mensagem de hoje tinha tudo a ver com a mensagem de ontem. A prece ou a oração é aquele lenitivo, aquele bálsamo, como se a gente estivesse passando numa tarde escaldosa do deserto, escaldante, né, do deserto, e a gente chegasse a um oásis que pudesse refrigerar a nossa alma, o nosso espírito. E ele fala assim, que a oração é capaz de modificar uma vida. Por que você acha que ele fala disso, Vitor? Por que a oração seria capaz de modificar uma vida? Olha, eu pelo menos vejo isso aqui em 2 linhas de ação, digamos assim. A primeira, a oração que você faz para si mesmo, né, que pode te modificar, como oração feita para o semelhante. Eu não me recordo que certinho me veio... A gente não tinha programado como que a gente ia fazer bate-papo em cima disso. Então, eu não sabia que ele ia trazer essa pergunta em cima disso.
Eu até já tinha até separado essa pergunta aí no Livro dos Espíritos para ler aqui. Mas, se não me engano, no Livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, no capítulo 2 da terceira parte, chamada Lei de Adoração, vai ter lá as perguntas a respeito da prece. E, se não me engano, tem ali uma pergunta que eu não sei se se a prece torna o melhor, se a prece auxilia de alguma forma, ou se a prece é agradável a Deus, alguma coisa nesse sentido, e que a resposta fala que através da prece o homem também se melhora. Interessante porque a gente pensa nisso, porque quando a gente pensa na reforma íntima, na questão da renovação moral, não se refere apenas, tão somente no cultivo ali das virtudes, um trabalho incessante, que desgasta, em que você fica lá trabalhando incessantemente, buscando vigiar cada palavra, atitude ou pensamento. Mas nos momentos de introspecção, em que você respira fundo, se afasta das preocupações exteriores e se reconecta a Deus, nesse esforço de buscar a conexão com Deus, você abre espaço para que Deus faça morada dentro do seu coração. E então, nesses momentos de oração, é como se uma parcela de Deus ingressasse em nosso íntimo e começasse a organizar essa bagunça que muitas vezes há em nossas almas. Então, através da oração, no momento de calma, de reflexão, em que você se harmoniza, se conecta com a espiritualidade amiga, nós abrimos a porta para que Deus possa agir dentro de nossos corações, tocando no nosso íntimo. E esse é o primeiro ponto que eu vejo, da pessoa fazendo a prece ali para si mesmo. Eu digo assim, ou melhor, a pessoa fazendo a prece e com isso modificando a própria vida. Mas também a gente pode pensar da pessoa ali que faz a prece em favor de um semelhante. A gente pega ali, por exemplo, na situação de... Deu uma travadinha aqui ou impressão minha? Travou, mas já voltou. Beleza. A gente pega, por exemplo, no livro Paulo Estevão, a respeito de Saulo de Tarso, um perseguidor ali cruel do cristianismo. E que a gente vê tanto Estevão quanto Abigail incessantemente ali orando pela melhoria de Saulo. Abigail orando ali para que Saulo pudesse se encontrar. E que através de todas essas coisas, a vida ali foi se encaminhando, levando ele até aquele momento da estrada de Damasco, em que foi a chamada de atenção que ele precisava para reendireitar o seu caminho. Mas que tudo isso começou ali com o bem-querer, digamos assim, de corações amigos, que se preocupavam com ele. Então a gente acredita que a gente pode jogar nessas duas linhas a princípio. Eu lembrei de um detalhe, inclusive, se não me engano, foi na live com a Monique que a gente conversou, que a questão que as pessoas colocavam assim, por que as pessoas pedem para que outras orem por elas? Se você pedindo direto para Deus, você fazendo a tua prece, a ligação já não seria direta? Você não teria que ter um intermediário para orar por você? Aí eu lembro que eu comentei uma seguinte frase. Imaginemos uma situação de uma pessoa que cai. Quando ela cai, e às vezes ela está fraca, ela precisa da mão amiga de alguém para ajudá-la a levantar. Então, não que ela não vai ter força suficiente. Então, aquele momento é que ela recorre a outra pessoa para que a auxilie, para que ore por ela. Não porque a prece do outro tem mais força, mas que naquele momento está tão fragilizado que necessita que o outro ore por ele. Se eu não estou enganado, eu acredito em um trecho numa das epístolas de Tiago, que eu até fiz uma palestra em cima disso, que é um versículo que o apóstolo Tiago diz, Tiago menor, o filho de Alfeu, que coloca a seguinte expressão: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, que coloca justamente a situação de que uma pessoa que haja sempre da forma correta, que haja ali o tempo todo alinhado com os bons ideais, ele está em companhia mais constante dos bons espíritos. Não que aquele que digamos assim, vou usar o termo também da mesma linguagem ali desse versículo, não que o ímpio, digamos assim, vou usar o termo ímpio, só para resumir aqui uma ideia, aquele que não está alinhado nos bons propósitos, digamos assim, estejam abandonados por Deus de maneira alguma, mas ele atrai para si a companhia de acordo com o que está sentindo. Agora, o justo aqui no sentido daquele que busca sempre agir com retidão de caráter, ele aproxima para si os bons espíritos, que faz com que, em sua oração, já estando próximo dele, espíritos benevolentes, ele já tem ali toda uma equipe de trabalhadores que vão movimentar todos os recursos possíveis para auxiliá-lo em sua tarefa. Ainda mais porque a oração do justo, na maioria das vezes, é em favor do semelhante.
Então esse ato de amor, de caridade, de benevolência, de misericórdia, de compaixão pelo próximo, pode muito em seus efeitos. E também não é pela quantidade de palavras e pela construção gramatical que você atinge o objetivo, mas pela pureza do coração. Sim, E uma coisa que ele fala assim, ó, quando orar, imagine Deus guiando e abençoando os seus passos. Olha só, aquela questão que a gente faz a oração a Deus, a gente pede a proteção para o nosso anjo guardião, para o nosso protetor, e ter a presença deles como se eles estivessem realmente guiando os nossos passos. Sim? Pode falar. Não perguntou nada para mim, tô quieto aqui. Não, pode continuar, vai emendando o assunto. Você não perguntou. A Gabi Mulher chegou, ou seja... a Gabi falou que sabia que era você o convidado, viu? Eu tava quase para que quando ele falou, não, porque vai vir um convidado, vou fazer suspense. Tava quase para pôr um comentário. Sou eu! A Gabi até falou que acho que ela já sabia, eu achei que ela não soubesse, mas olha, a Gabi está numa ligação de pensamento muito boa, viu, Gabi? A Gabi logo vai participar também, viu, Vitor? Ela vai, assim que der, ela desocupar as atividades da faculdade, e ela tem um conteúdo muito bom para trazer para a gente, tanto do conhecimento da parte da psicologia, e como também do conhecimento da doutrina espírita. Ao sexto sentido da Gabi. O que mais você tem a dizer para nós sobre a oração? Eu acho legal porque, até um parágrafo que antes, fala assim, a prece verdadeira repercute em Deus e gera respostas adequadas. Sim, a prece verdadeira repercute em Deus dessa forma, mas não colocando aqui como se apenas aquela prece sincera chegasse a Deus. É interessante porque muitas vezes nós imaginamos como se a nossa prece, né, a gente compreende todos os conceitos que Emmanuel ele coloca, inclusive a respeito da densidade. Você joga uma pedra e ela cai ao chão. Você espirra um perfume e ele se eleva no ar. Temos todos os conceitos. Mas muitas vezes nós imaginamos a nossa prece como um foguete tentando ali chegar às altas esferas que muitas vezes explode ou cai antes disso. Como se, a não ser que nossa prece tivesse tamanha fé para chegar lá em cima, que Deus não fosse nos ouvir. E aí quando a gente pega no livro do Boa Nova, Pedro pergunta para Jesus, mestre, Deus ouve todas as nossas preces? E no que Jesus responde, como não, Simão? Como não ouviria? Poderia Deus, o Pai de infinito amor, se fazer surdo perante o pedido de um de seus filhos? O que acontece é que muitas vezes quando aquela prece não é imbuída dos melhores sentimentos, a resposta muitas vezes pode vir de uma forma que não nos agrada tanto. Mas nunca Deus nos deixa sem resposta. Mesmo que muitas vezes essa resposta seja o silêncio. Ou seja, o aguarde um pouco mais. Muitas vezes teremos orações que serão respondidas como sim. Outras serão respondidas como não. Porque qual é o pai que concede tudo ao seu filho? E muitas outras vezes a resposta vai vir simplesmente como um silêncio. O que não quer dizer que ele nos ignorou. Mas que o silêncio ainda representa ali uma resposta a nos trazer a ideia da reflexão. Nos convidando a refletir se o pedido que nós fazemos é justo para o momento. Muitas vezes não é que a prece não é boa, mas será que foi formulado da melhor forma? Então, isso é importante porque Deus ouve cada uma de nossas preces. E Ele se importa com cada um de nós, com cada coisa que pedimos. Não só aquilo que nós pedimos, mas aquilo que muitas vezes sentimos e não exteriorizamos. Tem um trecho, se não me engano, de um dos Salmos, que diz, antes da palavra me chegar à boca, o Senhor já a conhece inteira. Jesus vai dizer, Deus sabe o que vai pedir antes mesmo de pedirdes. Deus já compreende ali o que nós estamos querendo. A ponto ali que Emmanuel vai dizer que a prece não é simplesmente oração falada ou pensada, mas cada desejo que emana da criatura repercute no universo como uma prece em direção a Deus. E as respostas, a partir de então, serão avaliadas e serão respondidas de acordo com aquilo que for considerado melhor. Muitas vezes que nós ainda não tenhamos a maturidade para compreender.
ele coloca uma questão assim também muito importante. Se estiverem disposto, procure ficar em silêncio mental, entregue-se a Deus. Quando a gente não está bem, não adianta a gente ficar mais agitado, a gente tem que acerenar. Como que eu falo? A gente tem que abaixar a poeira, deixar a poeira baixar, acerenar, procurar entrar em sintonia, que nem sempre é fácil, principalmente quando você não está bem, porque a gente fala assim, quando eu estou bem eu consigo entrar em sintonia, pensar em coisas agradáveis. O difícil realmente é você orar naquele momento que está pegando fogo, né? Mas aí que você tem que ter a serenidade, ter a tranquilidade para você poder entrar em sintonia com a espiritualidade para que eles possam enviar aquilo que a gente está precisando. Porque às vezes a gente começa a estar tão agitado que cria uma barreira e mesmo que a ajuda espiritual esteja tentando chegar até nós, nós não conseguimos absorver. É legal porque eu me recordo de uma parte a respeito de uma história de Madre Teresa de Calcutá, que um dia perguntaram para ela como que é quando ela orava, né? Ela fala que tipo, ela conversava com Deus. Fala, você conversa com Deus? Como que é essa conversa? O que você fala? E ela diz, não, eu não falo nada, eu só escuto. Só escuta? Sim, só escuto. E o que Deus te fala então? Ele também não fala nada, ele só me escuta. Então, né, é interessante porque é um divino silêncio em que uma oração que transcende as palavras, seja ditas ou pensadas. Apenas o sentimento emanando, subindo em direção a Deus. E o sentimento de Deus também se derramando como uma chuva de bênçãos perante nós. Então, quando nós estamos em dificuldades, fiquemos em silêncio, escutando o que Deus tem a nos dizer. E Ele também estará em silêncio, escutando o que o nosso coração tem a dizer, mesmo sem as palavras. É isso mesmo, né, Vitor? É isso mesmo. E o que ele conclui dizendo assim, a oração sincera afasta a sensação desagradável como nuvem levada pelo vento. Então, sabe aquela questão, né? Aquelas nuvens densas, aquelas tempestades que chegam, e a oração tem o poder de levar para longe aquelas nuvens da tempestade e trazendo novamente um céu azul de tranquilidade e de paz de espírito, tão necessária para cada um de nós, não é? Eu acho legal aqui essa relação que fala, tipo, a relação aqui do vento. Porque de todos os simbolismos aí da antiguidade, o vento é um dos que vira e mexe, vem representar a condição ali de Deus. Jesus vai dizer, o vento sopra onde quer, ou o espírito sopra onde quer, né? Porque a palavra ali no grego, tanto no grego como no hebraico, para vento, para espírito, era a mesma palavra. E aqui não espírito pensando no conceito do espiritismo, o espírito, uma alma ali com uma individualidade. Ali espírito representava algo espiritual. Era Deus agindo em suas formas mais misteriosas, digamos assim. E daí fala assim, o vento, o espírito de Deus, sopra onde quer. Não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Apenas nós sentimos ele passando, sentimos ali a sua presença. Lá no simbolismo bonito, lá da criação do mundo, em Gênesis, aparece assim, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Ou, em outras traduções, que vai jogar com a ideia do vento. E o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Então é interessante essa relação que o vento assoprando as nuvens embora. É Deus levando todas as preocupações e os problemas embora. Muito bonito, realmente. É o que eu falo. As mensagens, por menor que elas sejam, trazem sempre um ensinamento. A gente consegue sempre tirar algum proveito para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O Vitor, deixa eu perguntar uma coisa agora, terminando as nossas reflexões. Você concluiu seus desafios? Você está pensando em fazer algum outro? Qual que é o projeto aí de você, da Lavínia ou do Aprendiz, de um modo geral? Então, nós vamos começar em breve uma série chamada Palavras de Chico Xavier. Vai ser bem semelhante com a ideia aí do meu pai do Refletindo com o Chico Xavier. Até brinquei que eu ia roubar o nome aí da série dele. A princípio eu não volto de manhã, não. Também sou filho de Deus. Fiz 3 meses aí, fiz 3 desafios de 21 dias aí. Foram 60 e poucos dias, foram 2 meses aí. Também sou filho de Deus. Provavelmente eu venho no desafio, continuando essa série de vídeos mais à tarde. Daí eu ainda estou vendo certinho com a Lavínia se a gente vai, por exemplo,
se ela vai puxar o Minutos com Joana de Ângeles de manhã, daí teria a live matinal, que é o de Minutos com Joana, e eu faria essas Palavras do Chico junto com ela à tarde, no horário que antes era o Minutos com Joana, ou se ela vai manter o Minutos com Joana à tarde e eu pegaria o Palavras do Chico Xavier sozinho entre o dela e aqui o do meu pai, né? Então, ainda estamos organizando certinho. Foram já 5 dias, foi uma semaninha já da pausa que a gente estava fazendo da Luz do Evangelho. Então, essa semana agora, a gente já vai ainda avisar certinho o público como que vai funcionar, mas nós já estamos organizando aqui para poder logo já divulgar e já nos adaptarmos aqui às mudanças dos horários de acordo com as séries que nós vamos fazer. Eu vou dar uma sugestão de 2 livros. Se não for para vocês, que sirva para aqueles colegas, amigos nossos que vierem para os desafios. Esse daqui você conhece muito bem. Esse aí eu conheço, eu achava aí que o meu pai tinha que fazer uma página desses livros, porque ele adora essas histórias aí desses livros. Explica um pouquinho desse livro aqui para o pessoal, para saber o que é esse livro aqui. Esse livro é um que a gente usava no Evangelho do Lar, acho que desde que eu era pequeno. E eu tenho uma implicância com uns pontos ou de umas histórias. Então, eu não pego esse livro para desenvolver, porque provavelmente eu ia talvez criticar alguns pontos, não de forma negativa, não criticar o texto, criticar o nosso entendimento em cima do texto. Uma passagem que muitas vezes a gente sempre olha de uma forma, sabe assim, não, mas será que é isso mesmo? Porque normalmente sempre a figura ali do adulto nesse livro, seja do pai, da mãe, do tio, do avô, da avó, é um símbolo ali, a gente percebe, um símbolo do amor de Deus. Mas em alguns momentos, parece que mistura com algumas paixões humanas, de alguma certa irritação, de uma certa impaciência. E daí eu trago a reflexão, foi o autor que se perdeu e embaralhou os sentimentos humanos e divinos? Ou será que nós ainda não temos a capacidade de entender a correta compreensão de o que aquilo quer dizer ali? Tem uma passagem eu fico com a segunda opção. Tem uma passagem ali que fala justamente a respeito do minuto ali, que mostra ali que numa primeira leitura sempre parece o avô impaciente. E que fala, não, porque ou você escolhe a bala em 1 minuto, ou você fica sem doce. Em que momento ele fala que se ele não escolher em 1 minuto, ele fica sem doce? Só fala para ele escolher dentro de 1 minuto. Não tem uma punição se ele não conseguir. É interessante porque muitas vezes então eu falo assim, eu não pego para trazer esse livro, porque se for só para contar as histórias, eu vou trazer de uma forma que talvez o público não goste tanto. Mas ficaria bem legal aí. Pode ser um projeto futuro aí, talvez até em conjunto do canal ali do meu pai, do Aprendiz, talvez uma coisa aí de Evangelho no Lar que a gente pode fazer e talvez trazer esses livros. Fica ideias aí para o futuro. Esse livro aqui, E para o Resto da Vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues, da editora O Clarim, é um livro que eu fico com a segunda opção, viu, Vitor? A gente ainda não está capacitado para compreender a sutileza da mensagem. Não é uma mensagem punitiva, mas uma mensagem orientativa. Ele é muito interessante, principalmente para quem faz o Evangelho no Lar com crianças, principalmente a Flávia, que tem o filho de 5 anos. Eu recomendo, vale muito a pena esse livro, tá? E um outro livro, que inclusive eu usei como referência ontem na palestra que nós fizemos lá no centro do Jorge Miyashiro, é um livro também que eu acho um livro excepcional, esse daqui. O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. É fantástico esse livro. Se alguém quiser também fazer reflexões com ele, vale a pena. São várias histórias pequenas que ele vai explicando com tranquilidade, com muita profundidade e simples. O De Luca, ele é muito simples e objetivo nas suas considerações. Então, eu quero até aproveitar, Vitor, porque tem uma pessoa que tem acompanhado as nossas lives costumeiramente, que é a Gláucia, de Mensagens de Paz e Luz. Ela não está presente, ela falou que não ia estar presente, e eu não gosto de fazer desafios, eu gosto de convidar as pessoas. Eu faço. Então eu deixo aqui... Quem você quer que desafie? Só me passa a lista de quem você quer que desafie, que eu desafio, então. Começa com a pessoa, começa olhando para o espelho, pronto. Não, mas eu já estou fazendo bons desafios aí das coisas. Então, mas é o seguinte, a Gláucia fica aí, Gláucia, o convite nosso
do Mensagens de Paz e Luz. Vou ficar registrado aqui, vou marcar você depois nessa postagem. Depois você assiste a nossa live e sinta-se à vontade para começar quando você estiver à vontade, tranquila, sentir confortável, no dia que você quiser, na hora que você quiser, fique muito à vontade. Assim como a Gabi vai poder começar só depois das suas atividades da escola, da faculdade, natural. A gente tem que, aquilo que a gente fala, eu tenho uma mensagem do André Luiz muito pontual, que ele fala assim: não assuma deveres afetivos que você não queira ou não possa suportar. Eu falo para o Vitor e falo para a Lavínia, não precisamos pensar somente em deveres afetivos. Não assuma deveres materiais e espirituais que você não queira ou não possa suportar. Então, nós temos que ter o nosso momento também. Hora de luz, hora de sombras. Hora de dias, hora de noites. Então, saber dosar é o ponto-chave, é o equilíbrio da nossa vida. Mais alguma coisa que você gostaria de trazer para nós? A respeito da oração? Sim. Achei interessante que a Camila colocou aqui, né? Excelentes reflexões, temos milhares de pensamentos por dia. Todos eles agem do universo como prece. Então, o momento de oração é o momento de pensar mais consciente, certo? E que é interessante essa ideia aí da forma como compreender a oração, porque muitas vezes nós temos dificuldade. O que representa um momento de oração? Então, seria um momento de pensar mais consciente? Seria, como a gente muitas vezes vê em alguns trechos do Livro dos Espíritos, louvar, pedir e agradecer? Quer dizer que se eu só fizer isso, já está feito a oração? É como a gente encontra ali no Boa Nova, Humberto de Campos ali, Jesus retratando todo o ato da criatura, de interação entre a criatura e o Criador. É como Emmanuel coloca todo o pensamento emitido em relação ao universo. Então, tem inúmeras discussões. Como que a gente pode compreender? Interessante porque é realmente algo complicado. A gente pega, se a gente for parar para pensar, que Jesus, que de acordo com André Luiz, estava numa comunhão indescritível para com Deus, uma comunhão assim que a gente não pode nem imaginar, direta com Deus, 24 horas por dia, ainda assim separava momentos do seu dia para orar. Então, mostra que é algo mais profundo do que tudo isso. É uma junção de tudo isso, mas ainda tem algo além que nós ainda temos dificuldades de compreender. Porque se a gente pega assim, se a oração é um momento de pensar consciente, quando Jesus se separava a parte ali para orar, quer dizer que ali ele estava pensando consciente, de resto, ainda não estava tão consciente os seus pensamentos? Era o momento ali que ele parava para meditar se os pensamentos dele estavam em ordem? Não parece adequado. É todo o ato de interação entre a criatura e o Criador. Então, quer dizer, quando ele se separa para orar, ali ele está interagindo, fora ele não está, também não condiz. É louvar, pedir, agradecer. Quer dizer que ele só fazia essa parte na oração? Ele ficava todo dia só repetindo em cima disso, de uma forma mecânica? Também não parece estar de acordo. Então a gente vê que a oração é tudo isso e muito mais. A oração é realmente essa interação entre a criatura e o Criador. É aquele momento, é aquilo que se exterioriza como o desejo profundo da alma, que se exterioriza em cada ato, em cada pensamento da criatura. Mas além dessas orações diversas, dessas preces, dessas petições inúmeras que oferecemos, há também aquele momento em que, fazendo como Jesus nos recomenda, entramos no nosso quarto íntimo, no íntimo de nossos corações, fechamos a porta do nosso quarto, fechamos as nossas preocupações do exterior, e em segredo, você e Deus, ora ao teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê o que se passa no segredo, te responderá. Então é algo ainda mais profundo, é uma conexão ali direta com Deus. É aquele momento que você não está orando pedindo ao anjo da guarda, você não está orando pedindo para algum benfeitor. É aquele momento, uma ligação direta com Deus. Que a gente pode até pensar, nossa, mas quem sou eu para ter uma ligação direta com Deus? Onde já se viu? Como que eu posso ter? Quem sou eu? Você é simplesmente o filho de Deus. Simplesmente filho dele. Ah, não, mas minha fé não é tamanha para levar para esse lado. Deus é onisciente. Ele sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de falarmos. Então, nós podemos até não ter a capacidade de compreender a resposta.
Mas não pensemos que nossa oração está sendo... que Deus está surdo às nossas orações. Ele escuta cada uma delas. Por mais a nossa minha oração chegar nas outras esferas, Deus é onisciente, onipresente, Ele está em toda parte, Ele está do nosso lado, Ele sabe tudo aquilo que nós estamos falando. Não tem como a nossa prece passar despercebida para Ele. Então, naquele momento, uma ligação direta de nós enviando, falando diretamente com Ele. E que, mesmo que muitas vezes nós ainda não compreendamos, é o momento que Ele também responde diretamente para nós. Se nós tivermos a harmonia do coração, sentiremos dentro de nós as respostas. E ainda assim, muitas vezes, estivermos surdos a essas respostas de Deus, aí surge aquilo que muitas vezes ouvimos falar, que Deus ajuda a criatura através das próprias criaturas. Mas tenha certeza, antes de Deus responder a tua prece por um terceiro, Ele respondeu dentro de ti. Se Ele precisou usar de um terceiro, é porque nós ainda não estamos em capacidade ali para escutar a resposta. Eu acho que dá para sintetizar bem legal isso num trechozinho daquele poema da Alta de Souza, que eu gosto bastante, né, deixa eu pegar aqui, me veio aqui a ideia de pegar agora, que eu acho que todo mundo aqui que já viu aí, as últimas vezes que eu peguei coisa do Parnaso, já deve saber qual que é, que eu cito direto esse texto, achei muito legal, que é, eu esqueci agora qual que é o nome dele, então eu vou pegar aqui no... Cadê? Mensagem Fraterna, página 252 do Parnaso de Além Túmulo. Eu acho que resume muito bem toda essa ideia que estava falando da prece. Posso? Pode, faz favor. Mensagem Fraterna, Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. As nossas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. E por mais que muitas vezes choremos consternados ao silêncio que muitas vezes achamos que está sendo nos respondido, temos que compreender, ouvindo em nosso coração, que Deus responde em nós mesmos cada prece. Muito bonito. Muito obrigado, Vitor, pela prece final, que na verdade é fantástica mesmo. Bom, queridos amigos, agradeço imensamente a presença de todos vocês. Aqueles que eu acabei, às vezes, não mencionando o nome, me perdoem. Quando a live é em conjunto, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Mas eu agradeço imensamente aqueles que estiveram aqui conosco até agora e aqueles que vão assistir depois. E, mais de tudo, a única palavra que eu tenho é gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de ter realizado esse trabalho, de termos fechado com chave de ouro esse nosso desafio dos 21 dias. Convido a todos vocês para amanhã, às 5h30 da tarde, no outro bate-canal, como diz o Vitor, Reflexões da Tarde, pronto, Aloísio, darmos início a 21 dias de Refletindo com Chico Xavier. Agradeço ao Vitor, agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui presentes. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. E uma noite abençoada de estrelas luminosas a nos embalar os corações. Tchau, tchau, gente.